No eu e tu, o Buber observa, né, que inevitavelmente, né, todo tu, por mais importante que ele seja, toda relação eu-tu, né, por mais importante que ela seja, por mais exclusiva que ela seja, ela se converte numa relação eu-isso. Ela se converte ao modo de ser eu-isso. Né? E que de todo eu-isso, de todo isso, se pode resgatar o modo eu-tu de sermos. Né? Na verdade, existe uma alternância, né, contínua entre eu-tu e eu-isso. Né? Ontologicamente, o modo eu-tu é o modo de sermos do fazer. Né? É o modo de sermos da ação, da vivência de possibilidades, do desdobramento de possibilidades, né? E que, em se desdobrando, é um fazer. Né? O modo eu-isso de sermos é o modo do feito, é o modo do fato. Né? Fato quer dizer feito. Né? Não existe nada de errado com o modo de ser do fato, com o modo de ser do feito, com o modo de ser do eu-isso. Né? Na verdade, ele é um modo ontológico de nós sermos, ele faz parte do que nós somos, né? Ainda que não seja o modo de vivência do sentido. Né? Mas, ontologicamente, nós somos uma contínua alternância entre o modo de sermos do fazer, o eu-tu, e o modo de ser do feito, do fato. Né? E novamente, do modo de ser do fato, nós voltamos ao modo de ser do eu-tu, o modo de ser do fazer. E todo fazer vai ao fato. E todo fato volta ao fazer. Ou seja, todo eu-tu dialógico se converte no eu-isso, não dialógico. Né? E todo eu-isso não dialógico volta ao eu-tu, dependendo do modo estético como nós nos abrimos para ele. Né? Então, ainda não é que o modo, né, de sermos do eu-isso, né, o modo de sermos do fato, seja um modo natural de nós sermos, né, não é natural que ele progressivamente se hipertrofie e que ele se imponha. Né? Por múltiplos motivos, né, nós podemos optar pelo modo de ser do fato. Né? Privilegiar o modo de ser do fato. Né? O Buber mesmo vai dizer, na vida individual, né, e na vida coletiva, existe o contínuo desafio, porque é um contínuo crescimento do mundo do isso. Né? E a vivência ontológica do eu-tu, né, é um desafio contínuo, porque cada vez mais ela precisa se desprender, né, do modo eu-isso de sermos, do modo de sermos do fato, para retornar ao ontológico modo de sermos do fazer. Né? Existe mesmo, né, o Buber adverte, né, um privilegiamento, né, a possibilidade de um privilegiamento do modo de ser do fato, do modo de ser do feito, do modo eu-isso de sermos, do modo coisa de sermos. Né? E isso tem se tornado em algo extremamente disseminado. Né? Esse privilegiamento do modo de ser do fato, né? E um certo tipo de ontofobia, né? Uma fobia de retorno ao modo de sermos do eu-tu, de retorno ao modo de sermos do eu-isso, né? De retorno ao modo de ser do eu-tu, de retorno ao modo de ser do fazer. Né? Uma, né, opção de valorização do modo de ser do fato, de privilegiamento do fato, que se contrapõe à ontologia de nós outros. Né? E um privilegiamento do modo eu-isso de sermos, né, que se constitui continuamente como angústia, né, e que no limite vai levar ao desespero. Né? Leva progressiva e inevitavelmente ao desespero. Né? Apartado que ficamos do modo ontológico de nós sermos do eu-tu. Esse privilegiamento do modo de sermos do fato, esse privilegiamento do modo de ser do feito, do modo eu-isso de sermos, né, é o que o Buber chamou de fatalidade. Né? Fatalidade é o privilegiamento do modo de sermos do fato,
O privilegiamento do modo de sermos do acontecido. O privilegiamento do modo de sermos do eu isso. Né? Quer dizer, quando há o privilegiamento do modo de sermos do eu isso, né? Há uma contínua e uma progressiva hipertrofia desse modo eu isso de sermos. Né? Uma contínua hipertrofia do mundo do feito, do fato, do mundo do isso, do mundo do eu isso. Né? Hipertrofia, né? Que meramente se movimenta né? Ou se reproduz de um modo mecânico, sem criatividade. Né? É a própria inércia, né? Da coisa. É a própria inércia da vida coisificada e do mundo coisificado. Né? Quer dizer, quando há uma hipertrofia desse modo de ser do fato, esse modo de ser do fato, né? Esse mundo do fato, não é recriado continuamente pelo mundo do fazer, pelo modo de ser do fazer, pelo modo eu-tu de sermos, pelo modo dialógico, ontológico de nós sermos. Né? Então, na medida em que se hipertrofia o modo coisa de sermos, o mundo coisificado, a vida coisificada, se movimentam de um modo cada vez mais mecânico e repetitivo. Né? Esse movimento mecânico e repetitivo dos fatos, dos feitos, do mundo do isso, né? É o que o Buber chamou de decurso das coisas. Né? Não é o movimento, é o simples decurso repetitivo, né? Do modo de sermos do isso. Né? Buber diz assim, o mundo do isso é como um baralho. Né? Eu posso baralhar de várias formas diferentes, mas as cartas vão ser sempre as mesmas. Né? Quando nós entramos no modo eu-tu de sermos, na verdade, aí o baralho se funde, né? Se criam novos baralhos e, de preferência, se vira a mesa. Né? Quer dizer, porque a vivência ontológica, fenomenológica do modo de ser do eu-tu é vivência múltipla de possibilidades e de criação, sempre. Né? Mas essa criação não está presente na hipertrofia do mundo do isso. Né? Na hipertrofia do mundo coisificado e da vida coisificada que se move pelo mero decurso das coisas. Né? Esse decurso das coisas é o decurso da fatalidade. Né? E o decurso das coisas, a fatalidade, gera um dogma do decurso. Né? Gera um dogma da fatalidade. Né? Dogma do decurso e da fatalidade que reforçam o próprio decurso e reforçam a própria fatalidade. Né? O dogma do decurso tem a versão popular que nós conhecemos, né? E que diz o seguinte: pau que nasce torto, não tem jeito, morre torto. Até a cinza torta. Né? E a fumaça sai assim. Né? Quer dizer, o dogma do decurso parte do princípio que tudo está estabelecido e nada muda. Né? E o mundo se movimenta e a vida coisificada e o mundo coisificado se movimentam pelo simples mecanicismo da vida coisificada do mundo coisificado. Né? O dogma do decurso tem uma versão mais erudita, vamos dizer assim, né? E que diz o seguinte: né? As coisas sempre foram assim. As coisas sempre vão ser assim. Né? E doido é quem pensa que elas podem ser diferentes. Né? Então, são as duas, né, versões do dogma do decurso. Pau que nasce torto, não tem jeito, morre torto. E a versão mais erudita que diz: as coisas sempre foram assim. As coisas sempre vão ser assim. E doido é quem pensa que elas podem ser diferentes. Né? Esse é o dogma que o próprio decurso, que a própria fatalidade cria para se reforçar. Né? E utiliza para se reforçar. Né? Quer dizer, o dogma do decurso reforça o decurso. Né? O dogma do decurso, que é o dogma da fatalidade, reforça o decurso e a fatalidade.
a permanência no modo de sermos do eu-isso, né? A permanência excludente, né? No modo de sermos do feito, do fato, do acontecido, do eu-isso, né? E o Buber, né, em momentos brilhantes do Eu-Tu, né, desse livro brilhante que é o Eu-Tu, né, o Buber vai dizer assim, né, o dogma do decurso é falso desde o início. Né? Só acredita no dogma do decurso e no dogma da fatalidade quem pouco conhece a vivência Eu-Tu. Porque quem conhece a vivência Eu-Tu sabe que ao entrarmos nesse modo de vivência, todo mundo do fato, todo mundo da fatalidade começa a se diluir em possibilidades e a ser recriado a partir do desdobramento de possibilidades, né? Numa desinstalação da coisa, numa desinstalação do mundo acontecido, do modo de sermos do acontecido, né? Então, esse dogma que diz que tudo sempre foi, que as coisas sempre foram assim, que as coisas sempre vão ser assim, e que doido é que pensa, quem pensa que pode ser diferente, né? Esse dogma do decurso é falso desde o início, né? Porque o que é ontológico em nós próprios é a alternância entre o modo de sermos da fatalidade e o modo de sermos do eu-tu, entre o modo de sermos do fato, do feito, e o modo de sermos do devir, o modo de sermos do fazer, né? Então, o que é próprio ontologicamente do ser humano é essa alternância contínua entre o dialógico e o fato, entre o dialógico e o acontecido, né? E prosseguindo, o Buber vai dizer, né, depois que ele diz que o dogma do decurso é falso desde o início, né? E ele diz mais, né? Ele vai dizer, a única coisa que pode vir a ser fatal ao homem é crer na fatalidade, né? Aquele que acredita na fatalidade, aquele que acredita no mundo dos fatos, no mundo do acontecido, e privilegia o mundo do fato e do acontecido, esse sim, esse pode ser vítima do dogma do decurso, esse pode ser vítima da fatalidade, né? Mas mesmo esse, né? Mesmo esse, à medida que, né, se desdobra o decurso, à medida que se desdobra a fatalidade, num dado momento o desespero o atinge, né? A falta de criatividade, a falta de possibilidade, né? A falta de criação, a falta de vivência do ontológico, que significa a fatalidade, simplesmente leva desde o início à angústia e no limite ao desespero, né? E aí o Buber diz, né? O desespero e a própria angústia já é um retorno ao modo ontológico de sermos do fazer, ao modo ontológico de sermos do devir, ao modo ontológico de sermos, ao modo dialógico de sermos, que é o modo de sermos do eu-tu, né? E então, nem que seja pelo desespero e pela angústia, se restabelece essa alternância entre o modo eu-tu de sermos e o modo eu-isso de sermos, né? Que é a alternância natural de nós outros enquanto seres humanos, e não o insistamento no modo de sermos da coisa instalada, que é o modo de sermos do fato, que é a fatalidade, né? A fatalidade é simplesmente uma doença existencial, porque suprime essa alternância, né, entre o modo de sermos do criar e o modo de sermos do feito, né? Então, a alternância é que é o modo natural de nós sermos. Quando nós ficamos na fatalidade, quando nós ficamos no mundo do fato, né, nem que seja pela angústia e pelo desespero, nós somos lançados novamente ao modo de sermos eu-tu do fazer.